E aí, pessoal, beleza? Todo mundo em casa, tudo certinho? Eu vou estar disponibilizando essa videoaula aqui para vocês fazerem as atividades. Lembrando vocês que essas atividades são importantes para vocês fazer, porque a nossa avaliação vai ser dessa forma. Então, façam bem feitas. Se vocês não conseguirem, entre em contato, tire as dúvidas, porque não vai ter prova presencial por causa do coronavírus. Então, quem for fazer, faça bem feito, e que tiver alguma dúvida, pergunte. Ajude também quem não está conseguindo. Eu vou só explicar brevemente a atividade da aula passada e logo estarei é, falando sobre a atividade de hoje, beleza? Então, a pergunta é o seguinte: era para vocês fazerem uma pesquisa e identificar em quais das revoluções científicas o coronavírus se encaixa. Então, essas revoluções científicas que eu coloquei para vocês aqui, elas são algumas de muitas outras. E essas revoluções científicas, elas ajudaram e muito a humanidade. Então nós temos a primeira delas, que é a qual o coronavírus se encaixa, que é a teoria da evolução, a evolução das espécies. O Charles Darwin, ele é, viajou o mundo inteiro analisando espécies e ele chegou a conclusões muito interessantes. Veio inclusive para o Brasil também, analisou várias espécies de plantas e animais e chegou à seguinte conclusão: que alguns animais e algumas espécies se adaptam ao ambiente, portanto elas sobrevivem e elas vão se fortalecendo cada vez mais. Elas vão melhorando seus mecanismos de defesa e elas, portanto, se adaptam e sobrevivem. As que não conseguem se adaptar, elas entram em extinção e acabam sumindo, acabam desaparecendo. São muitas as espécies que existiam e que hoje já não existem mais. Tá aí a questão lá dos dinossauros, né, que não se tem uma comprovação certa, mas se sabe que eles entraram em extinção, mas não se sabe por quê. Então a teoria da evolução, ela é uma delas, ela é muito importante. E ela então teria desenvolvido o coronavírus. Então, para a gente explicar melhor, exemplificar melhor essa questão do coronavírus e dos vírus de modo geral, é importante a gente entender como que funciona uma gripe. A gripe que a gente tem no ano não é a mesma que a gente vai ter no ano seguinte, porque o nosso corpo vai se adaptando, ele vai criando resistência. E esse é um exemplo da teoria da evolução. As bactérias, os vírus, os micro-organismos, eles vão se adaptando e vão se fortalecendo cada vez mais. Assim como nós também. Junto com esse exemplo, nós temos a questão das pragas que existem nas lavouras. Todo ano o agrotóxico precisa ser mais forte, né? Porque essas pragas elas vão se adaptando, elas vão criando resistência. E isso funciona com todos os seres. Essa é uma das evidências da questão da teoria da evolução e que também teria, né, desenvolvido a questão do coronavírus. Sabe-se que existem muitos tipos de coronavírus. É, Tem até uma reportagem especial no Globo Rural, né, que explica sobre isso, mas que esse coronavírus do ser humano ele só é possível ser transmitido através do morcego. Pelo menos é o que eles têm de indícios. Também não tem muita comprovação, porque o morcego ele é um animal que ele tem vários tipos de vírus, mas ele não desenvolve, ele não apresenta sintomas. Ele é um ser muito resistente na natureza. Apenas o que acontece? Ele transmite esse vírus. Então ele não sofre, ele não tem os sintomas, mas ele transmite esse vírus. Então a única evidência que a gente tem do coronavírus seria isso, que é explicado pela teoria da evolução. Depois vocês iam falar sobre uma dessas revoluções científicas que ajudou a humanidade. Então essa é uma delas, vocês podiam falar sobre essa, né? Porque
ela ajuda a entender várias questões. Aí temos também o código genético, né, a questão do DNA. Né? Hoje é possível descobrir quem é o pai. Né? Hoje é possível descobrir quem é a mãe, né? Porque todos nós temos um código. Isso também representou um avanço científico muito interessante. É possível mapear se a gente pode ter alguma doença genética e transmitir ela para os nossos filhos, nossos descendentes. E isso é muito importante. Pode-se evitar filhos a partir desse momento, porque por causa dessa descoberta do código genético. As outras teorias vocês poderiam ter pesquisado, mas essas duas, que eu vou ficar nelas, que são as mais importantes. Mas é preciso a gente entender, buscar, pesquisar para saber sobre a sua importância. Beleza? Eu vou estar explicando então agora a atividade que eu quero que vocês façam nessa de hoje. Então a questão é o seguinte: vocês vão, com base na atividade da outra aula, que é sobre o método de verificabilidade e o método de refutabilidade, vocês vão continuar nesse assunto do coronavírus para tentar sustentar a sua cientificidade. Então, tem muita especulação sobre a questão do coronavírus e para quem está na escola e para quem entende um mínimo de ciência, sabe que muita coisa é senso comum. E vocês vão tentar provar a veracidade do coronavírus, tentando usar esses métodos, né, da verificabilidade e da refutabilidade. Só para relembrar vocês que a teoria, aliás, o método de verificabilidade, que foi defendido pelo Círculo de Viena, ele diz o seguinte, que se um fato científico ele pode ser verificável e pode ser comprovado, então ele pode ser falso ou verdadeiro. Se ele não pode ser verificado, de cara ele pode ser considerado como falso. É a mesma coisa que ele usa no exemplo, tem petróleo no meu quintal. É possível de ser verificável? Sim, é possível. Então eu posso comprovar se existe petróleo ou não no meu quintal. A teoria da verificabilidade se resume a isso. É possível de verificar? Sim, então é possível de comprovar. O Karl Popper, ele considerou esse método não muito seguro. E aí ele propôs então o método da refutabilidade, que é um pouco diferente. Ao invés de você provar que algo é verdadeiro, tentando provar que aquilo é verificável ou não, ele desvendou o método da refutabilidade, dizendo que uma teoria é uma teoria, é comprovado até que se prove o contrário. É possível de refutar? Quem pode refutar a teoria, a lei da gravidade, por exemplo? Você comprova que a teoria da gravidade ou a lei da gravidade ela não é verdadeira. Se você conseguir refutar ela, então ela é falsa. Caso contrário, ela se torna verdadeira. Só que aí o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esses dois métodos para tentar desvendar ou sustentar, né, no caso, a cientificidade do coronavírus. Será que é uma questão de senso comum? Ou é possível de checar, de analisar e se chegar a uma comprovação científica? Então, essa é a atividade que vocês têm que fazer. Lembrando que ela vale 5 pontos e que vocês também terão um tempinho aí para vocês fazer, 2 semanas, que é tempo bom aí. Portanto, façam bem feita, peçam para mim se tá bom ou não, tirem suas dúvidas e eu gostaria que vocês escrevessem isso no Drive, para vocês não precisar tirar foto do caderno.
Da outra vez eu pedi para vocês tirarem foto e aí eu me quebrei. Nem todos conseguiram. O meu celular encheu e aí que o negócio complicou. Vocês imaginem 400 alunos, mais de 400 fotos de trabalhos, de atividades no meu celular. Beleza? Então, tente fazer um esforço para escrever essa atividade de forma online no Drive. Vai ficar muito mais fácil para mim e para vocês também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.